Oi, vamos dar continuidade aqui, irmãos. O vídeo, esse vai ser um vídeo mais curto, de uns 10, 15 minutinhos apenas, para concretizarmos a mensagem. É necessário. Então, meus queridos, como eu tinha falado no vídeo anterior, há uma grande manipulação, né? Uma grande manipulação diante de tudo isso. Nós vamos observar que na roda da economia, um dos propósitos deste problema aqui, ó, problema atual, é quebrar as economias em todo o mundo. Agora, por quê? O ser humano, irmãos, ele só consegue aceitar, vamos dizer assim, ele só aceita as coisas, mesmo a esdrúxula que sejam, se ele tiver com medo. Ele com medo, ele entrega até a liberdade. E é isso que eles estão fazendo, tá? Então, um dos propósitos, quebrando as economias e colocando medo na sociedade, eles conseguem, com isso, implementar os seus decretos. Estão tirando as nossas liberdades, tirando as liberdades de todo mundo, a soberania dos países. O propósito é, aquele que é classe média se torna pobre, com a quebradeira. É o que está acontecendo hoje no Brasil e no mundo. E o que é pobre se torna miserável. É um dos propósitos deste problemão aqui, ó, que é político. É mais político do que biológico. Tá? É tornar o homem classe média a pobre, descer ele a classe de pobre, e o pobre a classe de miserável, e os ricos mais ricos. É assim que funciona a roda da economia. É os metacapitalistas por trás de tudo isso, George Soros, o homem da Microsoft, as fundações, os grupos como os Bilderberg, os Rothschild, os Rockefeller, os banqueiros, os homens do petróleo, as grandes corporações no mundo, que é um complô formado por esses magnatas. E olha, observem bem, que este problemão atual, ele está servindo para duas coisas: para empobrecer os mais pobres e para enriquecer os mais ricos. É a roda da economia. Quem está em cima não desce, quem está embaixo não sobe. Com isso, eles conseguem colocar todo mundo aos pés deles. E assim eles conseguem implantar o governo mundial, das quais o ex-presidente Lula já falava, desse grande estadista que tinha que vir para o mundo. O Papa vem falando, Barack Obama, George Bush, o pai de George Bush, falava isso. Outros grandes estadistas vêm falando o tempo todo sobre este grande líder que tem que vir, que tem que vir, que tem que vir. E tudo isso está impregnado dentro da Agenda 2030 da ONU. Entendam isso. Nós precisamos abrir os nossos olhos para isso, irmãos. Por exemplo, aqui no Brasil, todo o nosso comércio está sendo dilacerado. Você acha que o que mata mais realmente é esse problemão atual aí, que é esse aqui, que eles tanto falam? Ninguém morre de outra coisa a não ser disso, mas verdade isso. Em 2019, para que se tenham uma ideia, morreu mais pessoas do que 2020. O que isso explica? Como que eles falam que aumentou a taxa de mortandade e que agora esse monstro aqui, segundo eles, está dilacerando, destruindo tudo? Será? Vamos observar os números. Pessoas morrem todos os dias, e não é poucas, são muitas, são milhares e milhares de pessoas. Morrem todos os dias. E pessoas nascem todos os dias.
Desapareceu do mapa todas as outras doenças agora? Não quero com isso dizer que este problema aqui não mata. Temos sim que sermos cuidadosos com os protocolos aí. O problema é que alguns são esdrúxulos demais e as pessoas têm sido lenientes a isso. As nossas igrejas, os nossos pastores, homens de Deus, mas muitos têm abraçado esta narrativa por não entender o que está acontecendo. Eu congrego numa igreja onde o meu pastor é um homem de Deus, mas que tem que obedecer os protocolos e os decretos. A gente tem que obedecer de alguma certa forma. Fazer o quê? Às vezes ficamos sufocados com tanto decreto, com tanta restrição. Mas olha, queridos, eu quero deixar algo bem claro aqui. A Bíblia diz que devemos ser como que eu diria aqui? Devemos obedecer às nossas autoridades, governos, prefeitos, presidentes, devemos. Mas desde que os seus decretos estejam sobre as linhas democráticas de um país e sobre a vontade maior do Criador. Fora desses parâmetros, eu não sou obrigado a obedecer. A igreja não é obrigada a obedecer. Se está dentro dos parâmetros da vontade de Deus, aí sim, devemos obedecer. Fora dos parâmetros, não somos obrigados. Alguns dizem, não, mas tem que obedecer porque as autoridades, vem cá, ser um prefeito, um presidente, um governador, ou coisa do tipo, chegar para você e dizer assim, mate, você vai matar alguém? Porque ele mandou? Ele é autoridade. Você vai matar? Você vai obedecer? Não se obedece ordens esdrúxulas, fora da ordem democrática de um país e da vontade do Criador. O que está faltando do nosso povo é informação, para que assim possamos lutar contra esses ditadores satânicos que estão tirando as nossas liberdades. Ou fazemos isso agora, ou seremos levados como ovelhas mortas para o matadouro, ou melhor, ovelhas mudas para o matadouro. E a Bíblia nos ensina a lutar, a protestar como igreja e não sermos coniventes com tudo isso aí, pastores. Pelo amor de Deus. População brasileira, população mundial. A exemplo do Brasil, se tem um grupo pequeno de pessoas protestando na rua, abrindo seus comércios, isso se torna balbúrdia. A polícia vai lá como é mandada pelo Estado e pode prender essas pessoas. Mas se a população em peso for para a rua e abrir os seus comércios, isso é democracia. Temos que aprender isso. Desobediência civil em massa é a democracia sendo efetivada. O povo está acima do prefeito, o povo está acima do governador, o povo está acima do presidente, o povo está acima do Supremo Tribunal Federal, o povo está acima da Constituição. O povo é a personificação da democracia. Quando o povo está nas ruas, se todo mundo abrir os comércios, se todo mundo for protestar, a polícia, as forças armadas vai proteger o povo do Estado. Porque ali é a democracia sendo feita. Agora, se um grupelho tiver ali e os outros não ajudarem, deixar aquele grupelho, aí, meu irmão, se torna balbúrdia. Eles perderão a razão. Por quê? Porque quando é um pequeno grupo, é antidemocrático. Porque estão passando por cima de uma lei imperial do Estado. Mas se a população em peso estiver junta, aí é a democracia sendo exercida. E as Forças Armadas e a polícia vai defender a democracia. É isso que eu quero que você entenda. Por isso que eles não querem que saiamos para as ruas.
Por isso que eles não querem que façamos a nossa parte, mas que acreditamos nessas falácias, e muitos estão acreditando, e muitas das igrejas estão se acovardando, e eu pergunto, aonde está a igreja de Jesus Cristo? Ela aceita um decreto daqui, outro decreto dali. Queridos, quando o anticristo vier, muitos desses que se chamam de igreja estarão abraçando o anticristo. Ah, mas é tudo bonitinho, temos que obedecer o que o governador está mandando, o que o prefeito está falando. Temos, se estiver dentro das linhas democráticas e da vontade do Pai. Quando decretos absurdos como esse estão matando pessoas, olha, pessoas com depressão, o final de tudo isso aqui vai dar pessoas depressivas, tá? Pessoas morrendo de fome, pessoas na criminalidade, porque isso vai criar uma convulsão social, isso vai criar muitas mortes, homicídios, e é isso que eles querem, entendam. Ou a gente faz alguma coisa agora, ou não fazemos nunca mais. Abramos os nossos olhos, irmãos. Toda morte hoje é jogada na conta deste problema atual. E as pessoas dentro da espiral do silêncio e da corrente neurolinguística acabam inculcando com isso e acreditando que de fato é uma verdade. Sabe o que acontece? Mesmo se hoje o prefeito ou o governador dizer assim, pode tirar as máscaras, não precisa mais de distanciamento social, as pessoas vão continuar usando máscara, vão continuar com distanciamento social, porque já foi impregnado no coletivo das pessoas. Esses são os efeitos estarrecedores da espiral do silêncio e da corrente neurolinguística. E está acontecendo agora com você. E até comigo às vezes. Porque somos bombardeados com mensagens de morte o tempo todo. E para terminar, eu vejo muitos crentes das igrejas falando, o problema atual matou o pastor, matou a irmã, foi mais um da igreja que o problema atual levou. Ei, a igreja não é de Jesus Cristo? Quem colhe um membro da igreja não é Jesus Cristo? Aí eu te pergunto, foi esse problema aqui? Cadê? Foi esse problema aqui que levou? Ou foi Jesus Cristo que colheu? Que negócio é esse? Que igreja é essa? Agora tudo é esse problema aqui que leva? Até o povo de Deus é esse problema que está levando? Não é Jesus que está colhendo os dele, não? Não é essa a vontade de Deus? Eu vos afirmo que eu não tenho medo desse problema, e eu tenho comodidades. Eu sou diabético, como várias outras pessoas, e eu nunca tive medo, não tenho. Não tenho, falo aqui abertamente. Estou nas mãos do meu Cristo. No dia que Ele quiser me colher, Ele vai me colher. Ele vai usar pretexto, como Ele sempre usa, porque Ele é Deus. Pode ser por um acidente, pode ser por problema diabético, pode ser por um câncer, um infarto, ou até mesmo por esse problema atual. Mas não é esse problema atual que está levando o povo de Deus, não, gente. Pelo amor de Deus, se convertam. É Jesus que está colhendo no tempo dele. Pelo amor de Deus. Igreja, se posicione como igreja, pelo amor de Deus. Amém.